Muito se fala sobre o transtorno bipolar. Que tal pessoa é bipolar, que outra pessoa é bipolar, que a pessoa mudou de opinião 2 vezes, ela já é bipolar. Se ela riu numa hora, chorou na outra, ela já é bipolar, né? Mas o que de fato é um transtorno bipolar, né? A primeira coisa que a gente precisa entender para saber o que é um transtorno bipolar é o que é um episódio maníaco. Pelo menos uma vez na vida, a pessoa precisa ter tido um episódio maníaco para ela poder ser chamada de bipolar, né? Existem outras possibilidades, outras situações diagnósticas que um psiquiatra pode elucidar melhor, porque tem alguns, vamos dizer assim, filigramas nessa questão de discussão do diagnóstico, né? Mas uma condição sine qua non é o episódio maníaco, né? Então, a pessoa está lá vivendo a vida dela, pode ou não ter tido depressão, isso não é uma necessidade, né, para fazer o diagnóstico, e em um determinado momento, por pelo menos uma semana, ela se tornou, o humor dela ficou muito diferente do humor que normalmente ela tem. Ela ficou muito mais alegre e continuamente alegre por uma semana ou mais, exaltada, né, eufórica ou às vezes até mesmo irritada, né? Muito diferente do basal dela e que dura bastante tempo na vida da pessoa, né? Pelo menos mais do que uma semana. Isso é, vamos dizer assim, o primeiro critério e o que é mais necessário. Sem esse critério, você não consegue, vamos dizer assim, fazer o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Então, você precisa ter pelo menos uma semana ou mais, né, dessa alegria, dessa exaltação, dessa euforia que eu falei para vocês. Às vezes, irritação. Esse sintoma ele tem que ser seguido por mais 7 outros sintomas. Não necessariamente todos os 7, pelo menos 3 ou 4 deles, mas você precisa ter outros sintomas junto com ele. Um deles é autoestima inflada ou autoestima elevada, né? Eu começo a me sentir mais capaz, eu fico mais arrogante, eu fico mais metido, eu acho que eu posso fazer as coisas, eu posso lidar com todas as coisas, eu fico mais autoconfiante. Isso pode se tornar cada vez mais intenso a ponto de eu ficar grandioso, eu digo assim, delirante mesmo, né? Começar a acreditar que eu sou especial, de que eu tenho poderes especiais, que eu tenho habilidades especiais, que eu sou muito famoso ou que eu sou mas muito mesmo importante. Importante todos nós somos, mas de um jeito assim, de ser muito famoso ou responsável pela, vamos dizer assim, pela paz mundial, que eu sou governante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sem no final das contas ser nada disso. Isso é um dos sintomas, a autoestima inflada ou exagerada. Outro sintoma é a diminuição de necessidade de sono. Ela é diferente da insônia que você encontra às vezes na ansiedade ou na depressão. Nessas outras insônias eu não durmo e sinto muito falta do sono, eu fico muito cansado. No episódio maníaco eu durmo muito pouco, às vezes 2, 3, 4 horas a menos do que eu iria dormir. Às vezes eu posso não dormir nada durante algumas noites e mesmo assim me sentir cheio de energia, sentir descansado, não sentir necessidade do sono. Então é como se a minha necessidade de sono diminuísse, né? Ele é uma alteração de sono também, mas é diferente de outras alterações de sono, por exemplo, que a gente vê na depressão. Eu me torno também mais tagarela, mais falante. Como é que é isso? Eu fico mais comunicativo, eu falo mais, eu argumento mais, eu converso mais, eu falo bastante, às vezes falo mais rápido do que o normal também, podendo chegar até a falar exageradamente rápido a ponto das outras pessoas não me entenderem, né? E aí cai num outro critério que é também a sensação de que meus pensamentos estão muito rápidos. Meus pensamentos ficam muito rápidos, muito ágeis, às vezes tão rápidos que eu não consigo expressar através da minha fala o que eu estou pensando. Isso causa um prejuízo muito grande em relação à comunicação, porque se eu não consigo expressar, se meus pensamentos estão tão rápidos que eu não consigo expressar e eu tenho necessidade de falar muito, né, como eu falei para vocês no critério anterior, as outras pessoas não entendem o que eu estou falando, elas podem não entender, né?
O que elas entendem é um conjunto lá de palavras, uma fuga de ideias que a gente fala, de tão rápido eles não conseguem entender o que a gente está falando. Isso, é claro, acontece em quadros mais graves. Em quadros mais leves, o máximo que a gente percebe é a sensação subjetiva que os pensamentos estão mais rápidos e eu fico mais falante que o meu normal. Então, se eu era mais calado, eu fico mais falante. Se eu já era falante, eu fico muito mais falante. É uma coisa relativa em relação ao que eu estou sentindo agora com o que, com o que era característico meu antes, né? Eu fico também muito distraído. Como é que é isso? As coisas, eu não consigo focar, né, em minha atenção num determinado ponto. Então, um passarinho canta ali fora, eu presto atenção no passarinho. Alguma coisa, um barulho acontece no andar de cima, eu presto atenção no barulho. Uma determinada lâmpada me chama atenção, um determinado ponto me chama atenção, eu esqueço do que eu estava fazendo. Por exemplo, estou dando aula aqui, eu esqueço que eu estou dando aula e vou prestar atenção em outra coisa, por exemplo, no sol lá fora, né? E isso acontece de modo muito rápido, muito sequencial. Então eu vou prestando atenção numa coisa, no outro, no outro. Na verdade, essa coisa de você prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo diminui a sua atenção no final das contas. Eu me transformo numa pessoa muito distraída, né? Isso chama distraibilidade aumentada. Que mais? Eu posso ter um aumento de atividade voltada para o objetivo. Como é que é isso? Eu limpo mais a casa, eu arrumo mais a casa, eu saio mais, eu trabalho mais, eu fico mais inquieto, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, não consigo ficar sentado, já vou fazendo uma coisa, faço outra. Quando o quadro é muito grave, às vezes eu faço muitas coisas e não termino nenhuma delas, né? Então eu fico fazendo isso, aquilo, e vou mudando, me esqueço daquela outra, lembra da distraibilidade? Eu esqueço do que eu estava fazendo, vou fazer outra. É uma sensação também de energia aumentada, né? Em quadros leves, eu posso até mesmo aumentar minha produtividade em relação a algumas coisas. Mas a partir de um determinado momento, esse aumento de energia pode se transformar até em agitação psicomotora. Eu fico tão inquieto que eu não consigo terminar nada, não faço nada, e aí o meu rendimento cai muito, né? Esse aumento de atividade, ele não é só para coisas desse tipo de utilidades, ele também é em relação à procura. Isso cai no último critério, que é a procura por envolvimento, procura por atividades prazerosas, né? Então, só que com potenciais dolorosos, então eu fico mais inconsequente, eu não meço mais o risco de modo adequado. Então, eu invento coisas, por exemplo, eu vou pegar todo o meu dinheiro da poupança, eu vou pedir mais dinheiro emprestado e vou torrar tudo comprando um carro, ou comprando 2 carros, ou comprando 3 carros, ou fazendo várias festas, distribuindo dinheiro, né? Investindo aqui, investindo ali, muitas vezes investimentos inconsequentes, com perdas de grandes quantidades de dinheiro. Eu também posso me tornar sexualmente indiscreto, porque eu começo a procurar, eu fico com um desejo sexual aumentado, com a libido aumentada, mais inconsequente, não meço a consequência e acabo me envolvendo em situações com um potencial muito doloroso. Principalmente para quando eu melhoro do episódio maníaco e ponho a mão na cabeça e falo, nossa, como pude fazer aquilo? Também passo a procurar mais por bebidas alcoólicas, drogas, envolvimento com outras situações, mas assim, prazerosas, mas o principal são essas, né? São envolvimento com sexo, com gasto excessivo e com drogas. Tudo isso junto que eu contei para vocês é uma síndrome. Geralmente ela anda junto, um sintoma quando aparece outros desses juntos, e quando você tem um número suficiente de sintomas juntos, a gente consegue fazer o diagnóstico de episódio maníaco. E se eu tenho um episódio maníaco, aquilo não foi causado por algum tipo de droga que eu usei, por alguma condição médica geral, por algum outro motivo, quando aquilo parece ser uma coisa que veio do nada, vamos dizer assim, ou no máximo depois de um evento estressor, isso constitui um episódio maníaco e isso é necessário, esse diagnóstico é necessário para você fechar que uma pessoa
tem um transtorno afetivo bipolar, né? Como vocês podem ver, não é uma coisa tão simples quanto você vê por aí. Ah, tal pessoa é bipolar ou tal pessoa não é bipolar. É uma coisa mais complexa, né? É um evento um pouco mais raro do que as pessoas por aí acreditam. Raro em relação ao que as pessoas acreditam, mas apesar disso é um transtorno mental relativamente comum na população geral.